A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 135 de 2019, que exige a impressão em cédulas e papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. A PEC foi aprovada com 33 votos favoráveis e 5 votos contrários. Pelo texto, de autoria da deputada Bia Kicis, essas cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas indevassáveis de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. Ao justificar a proposta, a deputada explica que optou por uma PEC para tratar do assunto porque a Justiça vem, ao longo dos anos, derrubando leis aprovadas pelo Congresso com a previsão da impressão do voto. A última vez que isso ocorreu foi na mini-reforma eleitoral de 2015, que foi derrubada em junho de 2018 pelo Supremo Tribunal Federal. O parecer do relator, deputado Paulo Eduardo Martins, foi pela admissibilidade do texto. Assista a votação. Primeiro item, agora o item da inversão da pauta, item 16, proposta de emenda à Constituição em 35 da autora... Não posso presidir. Deputado Marcelo, pode presidir? Eu sou autora da PEC, não posso, fui impedido de presidir. Ah, é? Acelera, Marcelo. Bora. Chama a apreciação o item 16 da pauta. Proposta de emenda à Constituição número 135 de 2019, da senhora Bia Kicis, que acrescenta o parágrafo 12 ao artigo 14 da Constituição Federal, dispondo que na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Encontra sobre a mesa requerimento de retirada de pauta da deputada Érica Cocai. Não está presente, encontra-se prejudicado o requerimento. Senhor presidente, eu peço a retirada de pauta. Já passou, você não tem nenhum requerimento aqui ainda. Já pronunciou, infelizmente passou o time, não chegou ainda pra gente não. Acabou de chegar agora, vamos seguindo. Em votação, o parecer do relator. Encaminhamento de votação. Quem estão? Não havendo ninguém para encaminhar. Senhor presidente. Sim. Eu pedi a retirada de pauta. Peraí. O seu requerimento não chegou à mesa no momento em que a gente estava votando a retirada de pauta. Chegou a destempo, com todo respeito. Então me desculpa a franqueza, não chegou à mesa. Estou aqui com o secretário da mesa. Posso pedir vistas desse projeto ainda? Não é possível mais pedir vista, deputado Luizão. Mas ele subscreveu. Não, ele não subscreveu o requerimento. Nobre deputado. E chegou aqui pra gente a destempo, logo após, lamentavelmente, o chamado da presidência. Eu quero me inscrever, eu quero falar contrário. Para aprovar o documento da instituição e aprovar o meio. Para encaminhamento contrário à matéria, o deputado Luizão. Senhor presidente, nós começamos a discutir esse projeto já aqui e nós estamos caminhando para evoluir, não para regredir. Nós viemos de uma época em que as cédulas eram impressas e nós sabemos as dificuldades que eram as cédulas impressas. E o Brasil hoje, ele está na vanguarda com a urna eletrônica. E muitas das observações e questionamentos que foram feitos em relação à fidelidade da urna eletrônica, até hoje não se provou nada ao contrário. O exemplo mais visível foi na eleição de 2014, quando o PSDB perdeu por uma diferença pequena de votos e pediu uma investigação, pediu uma auditoria sobre a eleição, sobre as urnas eletrônicas. Foi contratada, se não me engano, uma auditoria internacional, inclusive, e depois de feito um amplo processo de verificação, constatou-se a legitimidade da eleição, que não houve nenhum tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Por que nós vamos encarecer
o processo eleitoral com impressão de cédulas, se hoje nós temos um sistema que é confiável, um sistema que é evoluído, um sistema que é vanguarda no mundo? Por que regredir? Por que aumentar os custos para regredir? Quem deveria estar reclamando das urnas eletrônicas é justamente quem não está aqui ou quem não foi eleito. Mas nós questionarmos um sistema que até hoje não se provou nada ao contrário sobre a sua confiabilidade. Então, senhor presidente, eu acho que esse projeto é inócuo. Se nós temos que aperfeiçoar o sistema de votação eletrônica, não é regredindo para o voto impresso, mas sim aumentando a fiscalização, aumentando a auditoria, tornando a auditoria mais eficiente por parte dos partidos. Todos os partidos políticos, numa época que antecede a eleição, têm condições de fazer auditoria, de fazer verificação nas urnas eletrônicas, chamar os seus técnicos, porque agora nós vamos regredir e, pior, aumentar muitos os custos da eleição. Se estamos questionando o custo da eleição, por que aumentar mais os gastos ainda, sendo que os tribunais eleitorais são unânimes em afirmar que é um gasto desnecessário, um recurso que nós podemos utilizar na saúde, na educação, mas não por mero capricho fazer impresso o voto que já está constatado a sua legitimidade. Senhor presidente, sou terminantemente contra, acho desnecessário, acho inoportuno o projeto desta natureza aqui, sendo que nós temos outras questões muito mais relevantes para ser discutidas nessa comissão do que regredir no sistema eleitoral que hoje é vanguarda em relação aos demais países. Portanto, o meu posicionamento é contrário, do meu partido também, e eu espero que demais deputados acompanhem para que a gente não regrida nesta matéria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luizão. Para encaminhar favoravelmente a matéria, passa a palavra ao deputado Henrico. Oi. Senhor presidente, vou encaminhar favoravelmente a votação da PEC, parabenizando a deputada Bia Kicis, parabenizando o relator, o deputado Paulo Eduardo Martins, e dizendo que, se há algum tipo de suspeita na lisura do processo eleitoral, essa suspeita precisa ser acabada. Porque se há algo que pode colocar em xeque a legitimidade e a credibilidade da nossa democracia, é nós termos de forma relevante na sociedade uma desconfiança acerca do processo eleitoral. Então, qualquer dinheiro, qualquer investimento que seja feito para que a credibilidade das eleições e a legitimidade delas seja aceita Brasil afora pela população, é um investimento bem empregado. Agora, é evidente que nós precisaremos fazer uma discussão técnica sobre o assunto, porque há uma série de probleminhas técnicos quando você vai. Eu estava conversando com o ministro do TSE, que falava, por exemplo, do caso em que a cédula expedida não fosse compatível com o voto dado. Quem que seria o fiscal a averiguar isso e como isso ficaria diante do voto secreto? Porque aí teria que se ver em quem a pessoa votou. Então tem uma série de questões técnicas que eu acho que não é o trabalho da CCJ fazer, mas que vão ter que ser enfrentados. De qualquer forma, eu acredito que essa é uma matéria que justifica a constitucionalização, dada a centralidade dela para a credibilidade, para a lisura e para a legitimidade das eleições perante a população. Por isso, encaminho o voto sim, parabenizando tanto a autora como o relator da matéria. Agradeço o nobre deputado Henrico. Não havendo mais oradores inscritos para encaminhar, passemos à votação. Em votação, o parecer da eminente relatora, deputada Bia Kicis. Senhor presidente. Senhores deputados e senhoras deputadas. Senhor presidente, eu tenho um pedido de adiamento.
Nobre deputado Luizão, lamentavelmente, mais uma vez, o seu recurso é intempestivo. Ele chegou quando já estava encaminhado o processo de votação. Não, então, portanto, senhor. o seu recurso é intempestivo. Não, senhor. Estou recebendo aqui agora. Está recebendo agora, mas foi entregue antes. Só um minutinho aqui para a gente conferir com a assessoria da mesa. A parte técnica e aí nós vamos cumprir rigorosamente a parte técnica. Eu falo aqui. Não, tá todo mundo da casa. Pronto. Deputado Luizão, a informação que nós temos aqui da assessoria da mesa é que já estava no encaminhamento do processo de votação, então, portanto, o seu recurso apresentado à mesa é intempestivo. Lamentavelmente, Vossa Excelência foi o primeiro a encaminhar. Entendeu? Infelizmente, nós somos obrigados, então, a indeferir o seu pedido. Ok? Presidente, antes da votação, presidente, nós da bancada do PT não estávamos presentes no momento que foi feito um acordo aí com a PEC que o Paulinho comandou e a matéria que a deputada Bia havia negociado para votar. Eu sugeri para a deputada Bia, e me dirijo a Vossa Excelência, para permitir e não dar indicação para nós obstruirmos a votação, o compromisso, Vossa Excelência, da votação nominal de ofício. Com o compromisso que nós vamos chamar os votos da bancada do PT para vir e votar, ou votar sim ou votar não. Para facilitar, se não for isso, presidente, aí nós vamos ter que entrar em obstrução. Eu estou dialogando para ajudar a deputada Bia, Vossa Excelência dá de ofício que ajuda a gente. Nós vamos chamar os deputados da nossa bancada para votar, deputada Bia, se o presidente assim proceder. Para facilitar, presidente. Ok? Obrigado, deputado Zé Guimarães. Há sobre a mesa um requerimento de votação pelo processo nominal. Então, essa presidência concede de ofício o pedido de votação nominal, até para que possamos desenvolver da melhor maneira possível os trabalhos dessa casa. Obrigado, presidente. Determina a abertura do painel de votação para que possamos otimizar os trabalhos dessa casa. Eu acompanhei aqui o dia. Encaminhamento, senhor presidente? Exatamente. Vamos iniciar. Concedo a palavra para orientação ao deputado Zé Guimarães pelo PT. Desculpa, ao deputado Patrus Ananias, meu eminente conterrâneo. Isso, conterrâneo norte mineiro. Presidente, colegas parlamentares, nós estamos acompanhando atentamente o debate sobre essa PEC e os debates têm sido muito instigantes aqui na Câmara, especialmente aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Na última vez que nós debatemos essa PEC, nós tivemos argumentos muito consistentes, presidente, de um lado e de outro, defendendo a PEC ou apresentando questionamentos a essa mesma PEC. Por esse motivo, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai liberar a bancada para que cada membro, cada integrante da nossa bancada vote de acordo com a sua consciência e com as suas reflexões. Eu já antecipo desde logo o meu voto, que votarei a favor da PEC. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao eminente deputado Patrus Ananias. Como vota o PSL? PSL vota sim. Sim, sim. Como PSL, vota o sim. PL? Patriota vota sim, senhor presidente. Senhor Patriota presidente, vota sim. senhor presidente, presidente, Com a palavra o deputado Marcelo Ramos. presidente, nós temos algumas restrições contra o mérito do projeto, mas eu acho que o tema merece ser objeto de debate pela casa. Então o PL encaminha sim e manifestará a sua posição quando da discussão do mérito na comissão especial. Presidente, solidariedade, acho importante ter o voto impresso e, portanto, vota sim. Solidariedade vota sim. Como vota o PP? Eu não estou convencido só por isso. Eu te respeito quando você é contrário a algum projeto, eu respeito. Como vota o PSD? Como vota o MDB? Tá. Não, mas Como vota em o relação a PSB? Então você me tolera. Como vota o Republicanos? Senhor presidente, todo o respeito que eu tenho aqui à deputada Bia, mas eu estou convencido que esse projeto não acrescenta, não evolui, mas muito pelo contrário, ele regride. Nós temos que aperfeiçoar
o sistema ou aperfeiçoar a fiscalização, a auditoria, mas não regredir para ter que imprimir voto. Então nós estamos voltando atrás, nós estamos perdendo a vanguarda. Então eu estou convencido de que é um custo a mais, desnecessário. Quando alguém perder a eleição, vai questionar do mesmo jeito, vai dizer que teve fraude mesmo com voto impresso, porque tem gente que não admite perder, né? Não admite perder, muito menos eleição. Então não vai resolver o problema, as pessoas vão ficar questionando do mesmo jeito, apesar de um custo maior. Portanto, o republicano encaminha contra esse parecer. Abre o painel, senhor presidente. Não. PDT. Abre o painel, senhor presidente. Como vota o PDT? Senhor presidente, o PDT vai orientar o voto sim pela admissibilidade, muito embora, pessoalmente, eu não tenha o mesmo nível de preocupação. Porque eu já disputei 4 eleições, perdi 2, ganhei 2. Então onde é que estaria a fraude? A meu favor quando eu perdi, em desfavor quando eu perdi, a favor quando eu ganhei, né? Acho que, por ser produzido por pessoas, é claro que é passível de ter erro. Mas, assim como eu entro no avião e confio no piloto e na manutenção, eu também confio nesse sistema. Portanto, pessoalmente, não teria nenhuma razão para votar, mas como é admissibilidade, nós votamos sim, o PDT vota sim. Agradeço ao eminente deputado subtenente Gonzaga. PSD, como vota o PSD? Senhor presidente, o PSD, nós vamos encaminhar favorável em respeito à iniciativa da deputada Bia Kicis para promover o debate. Mas, essencialmente, eu pessoalmente tenho divergências do voto impresso. Também, mas não tinha ninguém do PP, não. Vê se tem alguém. Senhor presidente, só quero concluir que o som deu problema aqui. O PSD encaminha, sim, para promover o debate em respeito à iniciativa da deputada Bia Kicis. Mas nós temos divergência na essência da proposição, porque nós estamos vivenciando a era digital. Daqui a pouco nós vamos votar pelo celular, não é? Então eu confio no voto eletrônico. Mas o voto impresso? O Senado foi o voto impresso. No universo de 81 senadores, o que deu? Deu problema, quer dizer, então tudo é muito relativo. E ainda tem a questão do custo, portanto, voto sim, deputada Bia Kicis, sim, para promover o debate da PEC, mas nós temos que aprofundar essa discussão, porque, no meu entendimento, é um retrocesso jurídico e operacional. Obrigado, deputado Cid Matos. Como vota o PSDB? Como vota o DEM? Uma só. Presidente, Solidariedade votou sim, não está lá no painel. Presidente, o Democratas não tem uma opinião formada quanto ao mérito, até porque nós precisamos saber quanto custa isso para a sociedade brasileira, esse processo. Em algum ponto a gente acha que investir na tecnologia, antifraude, até porque não teve nenhum indício verdadeiro quanto ao processo das urnas eletrônicas e quanto à sua segurança, mas para discussão na matéria, o Democratas encaminha sim. Como vota o PTB? Como vota o Podemos? Como vota o PSOL? Como vota o PROS? PSC. Senhor presidente, nós encaminhamos voto sim, eu sou o relator desta proposta, muito honrado. Também agradeço a todos os deputados que estão compreendendo a importância da gente discutir esse tema. E ao contrário do que alguns deputados têm argumentado, e é uma argumentação que eu também respeito, isso não é um retrocesso. Muito pelo contrário, é uma forma de, inclusive, manter o voto digital. É só torná-lo auditável. As chamadas urnas de segunda e terceira geração, que são evoluções da nossa urna, que é a urna de primeira geração, elas praticam esse tipo de voto, proporcionam esse tipo de voto, que é um voto auditável, garantindo assim a agilidade do voto digital que o antecede. É uma junção das duas coisas e não um retrocesso, é um aprimoramento para dar segurança e não haver risco de legitimidade aos eleitos, que legitimidade aos eleitos é a base da sustentação da democracia. Por isso a gente vota sim. Como vota o Cidadania? Como vota o PCdoB?
Como voto Novo, Partido Novo. Como voto Avante. Como voto Patriota. Como voto PV. Rede. Como voto a maioria. Pode dizer que é a minoria, presidente. Senhor presidente. Um minutinho, PV. Senhor presidente, o PV, pelas razões aduzidas durante o encaminhamento, encaminha o voto sim, orienta o voto sim, dizendo que a admissibilidade das PECs pode ser compreendida, deve ser compreendida em duas dimensões. A primeira é a admissibilidade quanto às cláusulas pétreas. E a segunda, o segundo nível de admissibilidade é o nível da conveniência de colocar-se algo ou não na Constituição. E o PV acredita que em ambos os casos, em ambas as dimensões da admissibilidade, essa PEC é admissível, portanto orientamos o voto sim, dizendo o seguinte, que só a PEC não basta para operacionalizar o seu intento. É preciso depois uma ampla discussão sobre como tornar isso praticável sem ferir alguns outros princípios constitucionais, tais como o voto secreto, que é sim uma cláusula pétrea. Portanto, a gente orienta sim, animado com a discussão que pode vir. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra ao deputado Zé Guimarães pela minoria. Na sequência. Presidente, só para mudar a orientação para liberar a bancada. A minoria vai liberar, presidente? É uma discussão que os partidos praticamente não fizeram ainda. Tem tantos argumentos de um lado da tese como do outro. E nós vamos liberar para permitir que a discussão seja a maioria vote e em seguida no mérito nós aprofundaremos essa discussão, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guimarães. Presidente, eu vou palavra orientar... deputado Aliel Machado. Presidente, eu vou orientar pelo PSB. Nós vamos liberar a bancada, nós ainda não debatemos dentro da bancada esse assunto, mas aqui na Comissão de Constituição e Justiça nós estamos tratando sobre a legalidade e a constitucionalidade da matéria. O mérito da matéria vai ser discutido numa comissão especial. E o que nós precisamos deixar muito claro e garantir aqui nesse momento é a nossa preocupação com a inviolabilidade do voto, com a questão do sigilo, que é uma cláusula pétrea. Se nós encontrarmos mecanismos com condições de aprovar uma medida como essa sem ferir uma cláusula pétrea, é uma segurança a mais. Porém, é uma segurança a mais para proteger o eleitor, não para ser desculpa de derrotado. Porque a briga eleitoral também prejudica o andamento das boas questões relacionado à confiança no nosso país. Então, sem fazer juízo de mérito que será feito na comissão especial, o PSB libera a bancada. Obrigado, deputado Aliel. Com a palavra, a oposição. Como orienta a oposição? A oposição libera. Como vota o governo? Pelo governo, senhor presidente. O governo, senhor presidente, ele vai encaminhar sim a admissibilidade e em relação ao mérito, aqui eu já vou até dar uma posição pessoal minha em relação a essa matéria. Hoje a urna eletrônica, lógico que é confiável, mas houve muita suspeita em urnas eletrônicas em alguns lugares, nos interiores, nas eleições municipais. Então, em relação à questão do voto impresso, eu entendo que é muito importante que a gente faça, que aprove essa matéria, até porque quando você vai passar um cartão de crédito numa maquininha, você tem o recibo daquilo que você imprimiu. E ali é o comprovante de que você fez aquela operação e realizou aquela operação financeira. E com recibo. Senhor presidente, o voto impresso nada mais é do que um recibo. E quando a gente paga alguma coisa, a gente recebe uma nota, que é o recibo daquilo que foi pago.
E futuramente, se tiver alguma divergência, alguma suspeita de fraude nas eleições, o voto impresso vai diminuir qualquer dúvida e com certeza vai ser bom para uma futura conferência se houver necessidade. Então, o governo encaminha sim, senhor presidente. Eu vou passar a palavra ao eminente deputado Pompeu de Matos, e eu passei a palavra pela oposição ao deputado Zé Guimarães, mas Vossa Excelência, de qualquer sorte, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, essa questão do voto impresso, para nós do PDT, é algo muito caro. Veja bem, em 1982, o doutor Brizola, numa disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro, foi vítima exatamente de uma fraude, na chamada fraude da Proconsult, e essa fraude ocorreu eletronicamente na hora da totalização dos votos. E só foi possível descobrir a fraude em função de que o voto ainda, na época, ele era impresso. Embora a totalização eletrônica, o voto existia fisicamente. Então foi feita a checagem, e foi feita a constatação da fraude, e aí desmontaram os fraudadores. Resultado, o doutor Brizola, que estava perdendo a eleição na contabilidade, estava ganhando no voto impresso. Ou seja, no voto manifesto e expresso do eleitor. Com isso, ele acabou se elegendo governador e ficou a desconfiança, desde lá. E nós do PDT carregamos isso. Eu mesmo apresentei aqui na casa projeto de lei do voto impresso, até com uma certa simplicidade, sem abrir mão do voto eletrônico, sem abrir mão da urna eletrônica. Dá para fazer as duas coisas concomitantemente, de maneira inteligente, organizada e com pouco gasto. Basta acoplar a urna eletrônica nos moldes que ela é hoje, uma máquina impressora. O cidadão, o eleitor, chega na urna eletrônica, vota como é o voto hoje, constatou que o seu voto é aquele que ele se manifestou na urna eletrônica, ele confirma. Quando ele confirma, a máquina ao lado imprime o voto. E ele confere a impressão do voto e constata que aquela impressão combina com o voto eletrônico da urna, e ele, então, encerra, coloca um fim, e a máquina picota, corta esse voto, e que cai numa urna física escura. Ou seja, o cidadão não bota a mão no voto, ele não toca fisicamente no papel do voto, e o voto está consumado. Aí, para confirmar tudo isso, a contabilidade eleitoral, presidente, continua sendo eletrônica, mas porém com um dado a mais. No dia da eleição, por município, se a eleição for municipal ou mesmo estadual, tu faz a contabilidade de algumas urnas por amostragem, no mínimo 3 urnas, ou 3% das urnas, desde que no mínimo seja 3 urnas. Essas urnas contabilizadas, elas serão, depois de iniciada a votação, sorteadas. E estas urnas sorteadas, quando termina a votação, elas encerram a votação eletrônica, faz a contabilidade eletrônica, só que elas fisicamente são levadas ao fórum, onde uma comissão contabiliza os votos fisicamente dessas 3 urnas. Se o voto físico no papel dessas 3 urnas combinou com o eletrônico, está resolvido o assunto, está tirada a prova dos 9 e está confirmada por amostragem. Se uma dessas urnas não conferiu, não bate os votos físicos no papel com a urna eletrônica, bom, faz a contagem de toda aquela jurisdição, de todo aquele município. Ou seja, presidente, é fácil, é simples. Alguém vai dizer, mas isso custa caro. Só custa caro, mas só que o barato pode ser caro. Pior é anular uma eleição por conta da suspeita de fraude e não ter como conferir, não ter como comprovar que não houve fraude. Às vezes até há só uma suspeita e a fraude não existe, mas a suspeita é tanta tamanha que parece que a fraude é verdadeira na medida que não tem como comprovar a não existência da fraude. Então, o PDT, nós que seguimos a linha de raciocínio do Brizola, pensamos dessa maneira: gato escaldado tem medo de água fria, cachorro mordido de cobra
tem medo de linguiça. Então nós estamos nesse patamar e eu encerro, então, presidente, para dizer que por isso nós primamos com o voto eletrônico e a maneira de fazer é, de certa forma, simples. Voto eletrônico, imprime, contabiliza eletronicamente, confere por amostragem e fecha a votação vitoriosa. Obrigado, deputado Pompeu de Matos. Eu aproveito o ensejo em que não há oradores inscritos para poder falar, ou aptos a falar, e debatedores para poder falar, e aproveito a oportunidade para poder mostrar um vídeo instrucional do novo painel de votação que está sendo inaugurado agora pela CCJ, para que todos possam ter conhecimento e melhor otimizar os trabalhos dos deputados. A Câmara lançou a versão 2.0 da pauta eletrônica, sistema de interação do parlamentar com os textos legislativos. Ali, o deputado tem as informações necessárias durante as reuniões, nas comissões e no plenário. A novidade oferece uma série de facilidades para o deputado e as assessorias. Mesma experiência de estar usando um smartphone ou um tablet. Então o deputado vai ter muita facilidade para ler os documentos, encontrar as informações que são necessárias durante a reunião. O sistema ele é totalmente interativo e integrado com os outros mecanismos aqui da comissão, como o painel eletrônico, por exemplo. Então o deputado que chega em uma reunião em andamento, ele já vai ver em destaque na tela aqui da pauta eletrônica o item que está sendo apreciado. Ele consegue verificar os deputados que são relatores que estão presentes, verificar o que está acontecendo nas outras reuniões, né, os itens que já foram apreciados nessa reunião, resultados, se foram aprovados, se foram rejeitados. Então, à medida que a reunião vai acontecendo, o sistema vai atualizando as informações e mostrando aquilo que é mais importante durante aquela reunião. O console do presidente é uma das novas ferramentas da pauta eletrônica 2.0. Trata-se de um painel de informações atualizado em tempo real, com informações relevantes sobre o andamento da reunião, facilitando a condução dos trabalhos. O presidente vai poder acompanhar se houve uma verificação de votação, qual é o prazo de interstício de 1 hora, ele pode acompanhar isso, quando foi a última votação, qual foi o resultado da votação, quem já usou o tempo de líder. Facilita porque o presidente vai ter informação ali, por exemplo, de como está o quórum para começar uma sessão do plenário, quanto tempo ele tem ali, dependendo do quórum da sessão do plenário. Hoje essa informação ele não tem, ele vai passar a ter um novo sistema. Qual foi o tempo que ele demorou para começar, para alcançar o quórum, para começar a reunião, quando foi a última votação nominal. A versão 2.0 do Pauta Eletrônica faz parte do programa Câmara Inova, que tem o objetivo de incentivar a modernização da casa e do mandato parlamentar por meio do uso de recursos tecnológicos que aproximem os deputados dos cidadãos. Quantos já votaram? Quantos já votaram? 29. Peço às assessorias que chamem os eminentes deputados para terminarem o processo de votação. Nós temos muitos itens na pauta e a necessidade de fecharmos o ano da maneira mais positiva possível. O deputado Francisquino, presidente Francisquino, quer cumprir a meta de apresentar um resultado extremamente positivo à sociedade. Presidente, aproveitando, a solução para atingir esse objetivo nobre, Vossa Excelência do deputado Francisquinho, é a gente não colocar matérias polêmicas. Por exemplo, tem para votar o Código Militar, Código Penal Militar. Imagina, chegou essa semana. Como é que nós vamos votar uma matéria dessa sem sequer discutir? Só para advertir, já foi feito um acordo para retirar de pauta. Ah, tá. Então vamos retirar de pauta para facilitar. O Tadeu está ali atrás, já nos apresentou esse pedido para facilitar. A gente vai ver aí o que tem para a gente ir votando, tira as polêmicas e aí, como agora, nós ajudamos a deputada Bia, está registrado nos anais, a votar o projeto de lei dela, né? Portanto, tem que ser consenso, senão não vota.
Visível o esforço de Vossa Excelência, deputado Zé Guimarães, a gente agradece por isso e estamos tentando superar esses entraves por intermédio do acordo que foi feito pelo eminente deputado Coronel Tadeu. Ele votou já? Votou, amor, já votou. Já. Votou. Passa. Ele tá aí. Ele tá aí, passa. Sim. É maioria simples a PEC. Deputada Margarete, vota para nós, por favor. Senhor presidente, eu venho à presença desta comissão reiterar a minha posição contrária ao voto impresso nas urnas eletrônicas. Isso já aconteceu em 2002. E lá, quando aconteceu, trouxe mais problema do que solução. Agora nós estamos propondo um sistema para voltar no tempo e no atraso, imprimindo o voto dentro da urna eletrônica. Há um luxo que vai custar 2 bilhões de reais. Isto é lamentável do ponto de vista do interesse público, dos gastos, dos impostos que nós pagamos.
Se nós temos a urna eletrônica, é porque ela trouxe até então toda a segurança para todos os candidatos. Isso foi um mote de campanha quando se viu lá em 2018 que estava perdendo a eleição. Como foi um mote, aí nós ficamos o que então? Ficamos à mercê desse discurso, do fake news, da mentira, da propaganda, como nós acompanhamos desde o início. Então, senhor presidente, eu quero só finalizar aqui minhas palavras, reiterar, né, que sou contra o voto impresso na urna eletrônica, porque ela traz insegurança, traz um custo absurdo para um país que se pretende ter aqui o seu dinheiro público corretamente aplicado segundo o interesse do país. Senhor presidente, deputada Margarete, também para debater o tema. Realmente eu ouvi muito atentamente todas as argumentações ponderadas da autora da PEC. Entretanto, e eu advogo na área eleitoral há muito tempo, aliás, é minha área prioritária, fiz várias eleições acompanhando, como candidata, como advogada, como coordenadora de campanha, e até hoje, e tive o cuidado de hoje pela manhã, dar uma olhada no site dos TREs e do TSE para ver a quantas andam as demandas com relação a fraudes das urnas eletrônicas. E absolutamente não temos sequer um julgado, além das demandas serem extremamente rarefeitas, né? Tem estados que nunca propôs, que nunca reclamou da urna eletrônica. Não temos nenhuma decisão favorável a recontagens de votos por decorrência de fraude nas urnas eletrônicas. E olha que nós estamos falando do processo mais judicializado do mundo, que é o processo eleitoral brasileiro. Nós vamos abrir mais uma senda, nós vamos abrir mais uma possibilidade de se levar as eleições para o tapetão. Há muito tempo que o eleitor brasileiro não diz a última palavra sobre o processo eleitoral. Quem tem dito a última palavra é a Justiça Eleitoral. Isso é comprovado cientificamente, isso é comprovado empiricamente. Entretanto, se isso concorresse para a segurança do pleito, para a transparência do pleito, mas eu não acredito que isso ocorra. Eu estou na mesma linha do deputado Rubens Bueno. Quando tínhamos o voto impresso, a cédula física, foi quando houve as maiores fraudes no Brasil no processo eleitoral. Eleições foram conspurcadas, urnas foram violadas, resultados foram modificados, resultando num dos maiores escândalos que houve no Brasil, chamado de mapismo. Nós vamos abrir essa possibilidade a um custo altíssimo, financeiramente falando, mas é um custo democrático muito maior. Eu sei que democracia custa caro, que democracia custa dinheiro, chiclete também custa, mas todos pagamos. E com relação à democracia, as urnas eletrônicas não há que se negar o avanço que foi. Nós tínhamos processos eleitorais apurados em 15 dias, como acontece hoje nos Estados Unidos, 5 dias, 10 dias, discutindo o processo, contando e recontando votos. A recontagem manual, ela abre senda para mais fraudes, abre mais possibilidade de fraudes. Por isso, Excelência, aqui, mesmo sensível a todas as boas intenções, as argumentações técnicas... Não, está encerrada a votação. 33 votos sim, 5 votos não. Está aprovada a PEC do voto impresso. Parabéns, deputada Bia Kicis, autor do projeto. Deputado Paulo Martins, relator. Senhor presidente, permita, por favor. Está se votando uma PEC que foi apresentada neste ano. Exato. 2019. Eu tenho PEC propondo o fim da aposentadoria de juízes de 60 dias, há quanto tempo aqui parada, e eu pedindo para ser votado. Esta imoralidade, este abuso não se acaba por causa da CCJ. Há quanto tempo estamos pedindo? O fim da aposentadoria compulsória de juízes, que vendem sentenças e são depois aposentados para o resto da vida, ganhando o limite que podem ganhar. Não é possível. O escândalo agora de Pernambuco, dos 53 desembargadores, 23 receberam acima de R$300 mil.
A média é acima de R$200 mil. Até quando nós vamos ficar olhando e não vamos tomar providência? Mais uma vez eu cobro desta comissão a votação destas PECs que enfrentam a imoralidade e o abuso do Poder Judiciário. Não é possível que nós não tomemos decisões para que estas condições sejam colocadas. Um juiz receber R$1.280.000 no mês de novembro. Até quando? Até quando esta comissão parar, olhar para o país e ver que isso não pode mais continuar. Deputada Biaquice, com a palavra. Palavrinha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus ilustres pares dessa comissão, que foram muito sensíveis a essa questão. Tive a oportunidade de conversar com vários parlamentares de todos os partidos e conseguimos fazer esse acordo para que tivesse quórum, para que aprovássemos o voto impresso. Alguns, inclusive, que são contrários, mas admitiram a importância de debatermos o assunto na comissão especial. Esse é um grande dia. Eu estou muito feliz. Agradeço também a Vossa Excelência, que ajudou na construção dessa solução, o deputado Paulo Eduardo Martins, que relatou de forma brilhante essa iniciativa, e estamos aqui abertos a fazermos um excelente trabalho na comissão especial com ampla discussão da matéria, e eu tenho certeza que hoje os eleitores brasileiros estarão felizes, aliviados, comemorando e darão o devido crédito a esta comissão, a essa CCJ, porque estamos ouvindo exatamente o povo brasileiro. Este Congresso já havia aprovado por ampla maioria o voto impresso. Este Congresso derrubou com um quórum de mais de 70%, o veto da presidente Dilma ao voto impresso. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei do voto impresso. Por isso, agora estamos apresentando uma PEC para que tenhamos segurança jurídica e o povo brasileiro possa ter a segurança de que seu voto será um voto auditável, será um voto transparente, garantido o sigilo do voto, porque não há que se confundir o momento da votação, que este sim tem que ser sigiloso, com o momento do escrutínio, que precisa ser transparente. Então, meu agradecimento a todos os integrantes desta CCJ, meu sincero agradecimento por essa solução encontrada hoje aqui e a admissibilidade da PEC 135. Muito obrigada. Obrigado, deputada Biaquice. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.